Agradecido a Deus por esta oportunidade tão preciosa que nos concede para ouvirmos a sua preciosa palavra. Porque esse é o propósito número 1 pela qual nós nos reunimos, que é para ouvir a mensagem agradecido por estar aqui com o nosso irmão Camilo, uma pessoa que apreciamos grandemente, a sua filha. E o regozijo de vê-los, e o lugar também que tem em seu coração, ele teve o desejo de implantar um grande templo para Deus. E aqui também a casa desse lado. Bom, aqui estas casas já compraram aqui do lado e em algum momento começam a ampliar esse lugar. Na verdade, estamos muito agradecidos a Deus pelo Camilo, por todo o respaldo que ele nos tem dado, em todos os sentidos. Podem se sentar, meus irmãos. Todos os campos, o Camilo tem nos respaldado, tem nos ajudado e tem respaldado a obra da Carpa, e toda a obra que fizemos, temos tido sempre o respaldo do nosso irmão Camilo. Por isso estamos orando que Deus faça milagres, lhe proveja, para ele levantar este grande auditório que tem no seu coração. Aqui eu vejo o lugar completamente cheio, lugares completamente cheio, mas o Camilo acha que vai precisar de mais, mas Deus vai te conceder. Deus tem ido provendo, tem ido dando tudo o necessário, e vamos continuar com ele. Vamos estar orando e estaremos com o nosso irmão Ivan. Nos regozijamos tanto aí em ver o que ele já fez no salão, e nos regozijamos muito em ver o despertamento que houve entre os irmãos que queriam cooperar para que esse auditório esteja logo pronto. E na verdade é que o teu lugar é muito bonito, muito precioso, e aí está o irmão Ivan trabalhando, mas foi muito bonito ver tantos pastores, pessoas que chamavam deste lugar e que ligavam e que queriam cooperar. Como diz o ungido de Deus, alguém que queira ter um grãozinho de areia aqui, uma partezinha neste grande auditório, e aqui também vamos ter, Camilo. Isso também vai ser um respaldo de todos os irmãos. Bom, estamos tão felizes, não queremos tomar tempo do ungido de Deus. Damos graças ao Senhor por todas essas palavras que nos trouxe ontem, que foi de grandíssima bênção. E essa mensagem de hoje é um pedacinho da mensagem de hoje que eu perdi, mas estávamos ouvindo, eu com a minha esposa, e agradecido porque ela está me acompanhando. Para mim é um tesouro que ele tem me dado, e ela está sempre no aguardo de que quando chegue a mensagem, para que sentemos para ouvir, porque dependemos dessa palavra. E Deus abençoe também no nome do Senhor, e que ela sempre se mantenha assim, nessa disposição. Nós estivemos esta manhã ouvindo e ver essa parte que ele nos dava, como nós tivemos que refletir a dimensão de onde somos, esta sexta dimensão. E ele disse que o irmão Branham falava que naquela dimensão não chegou essas modas que tem na quinta dimensão, mas as pessoas refletem de onde são. A verdade é que Deus tem nos ajudado, tem nos corrigido
grandemente. Estamos muito agradecidos a Deus pelo nosso amado irmão, que tem sido uma luz, tem sido, digamos, um direcionamento tão maravilhoso. E se vocês veem e comparam com o que o irmão Branham vinha nos falando, então é a mesma coisa, é o mesmo espírito que vem falando, que falou através, como dizia o nosso irmão William, que ele falava, mas o irmão William permitia isso. Era a vontade permissiva de Deus, não a perfeita vontade. E nos deu muitos exemplos. E eu estava pensando, quando eu estava ouvindo nessa escritura de Paulo, porque isso vem embaixo a mesma linha de Paulo. O que Paulo falou e o que Paulo, a direção que deu ao povo, é a mesma que vocês veem em William Branham, e é a mesma que vocês veem em William Soto, é a que nós vemos hoje. No instrumento vem falando, o instrumento vem falando exatamente que nós possamos refletir essa dimensão, de onde viemos, e essa dimensão é a que estamos recebendo a direção, a orientação que nos prepara para recebermos tudo que o Senhor prometeu. E aí, quando eu li hoje, eu estava me lembrando dessas palavras de Paulo. É a mesma palavra que Elias falou, porque Elias falou a Jezabel que ela gostava de pintura, e Elias falou para ela que os cães iriam comer ela. E quando ela caiu lá de cima, ela caiu bem pintadinha, bem maquiada, porque ela tinha se maquiado bem para tentar impressionar ali a Jeú. E ele disse: quem tiver comigo que atire de lá, que jogue ela de lá. Então os cães comeram ela bem maquiadinha. Então já vem que o mesmo espírito de Elias, e Paulo disse aqui nessa parte, nesta porção de Colossenses 1:12 me ressoava quando ele me falava essa manhã, com gozo dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império, nos libertou do império das trevas. A pessoa fala: não, nós já somos livres. Se somos livres, seremos livres do erro, seremos livres das coisas que correspondem à quinta dimensão. Somos livres pela palavra. Como Jesus disse aos discípulos: vocês já são limpos pela palavra que tenho falado a vocês. Diz: o qual nos libertou, no versículo 13, do império das trevas. E o que diz aí? Que nos transportou para onde? Ao reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Então vejam que o que o Senhor fez foi que Ele nos arrancou do reino das trevas e nos transportou ao reino do seu amado Filho. Então tem uma grande diferença entre a atitude e entre a condição e as práticas do reino das trevas ao reino do seu amado Filho. Tem uma grande diferença. Por isso Ele nos livra, Ele nos libertou e nos arrancou e nos transportou, nos trouxe ao reino de luz, ao reino de Cristo, que é onde está. Quando eu li, eu vi que é exatamente o que ele disse, que nós somos livres, sim, mas o ser livre, como Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade lhes farão livre, porque o erro é o que escraviza e é o que subjuga as pessoas. Quando as pessoas estão subjugadas, está escravizada sob as garras do maligno,
que mantém essas pessoas ali sob esse jugo, mas quando Ele já nos liberta dessas trevas, nos translada. Eu estava vendo, e que maravilha, como tudo está de acordo com a Escritura, tudo está de acordo com a palavra. Eu estava muito feliz ouvindo todo este ensinamento tão formoso que Deus está nos dando. Para nós é algo precioso e é algo que nos faz felizes, e agradecemos a Deus que tem nos tirado de todas estas coisas nas quais estávamos, que era nas garras do inimigo, mas mais poderoso é o que está conosco do que o que está no mundo. Ele é o Todo-Poderoso e Ele nos arrancou com a sua palavra, e hoje é o que Ele está fazendo, nos tirando. Estávamos ali, mas Ele já nos arrancou de lá, e agora estamos no reino do seu amado Filho. Bom, graças a Deus. A minha tarefa e a minha responsabilidade é ler essas porcentagens. Nos sentimos felizes em ver todos os irmãos trabalhando nessa meta. E em primeiro lugar já vemos que Antigo Ibarapuda está. Esse pequeno grupo não tem quem tire o primeiro lugar deles, porque já estão em 442,70, quadruplicou. Ainda nos resta uma semana, mas este grupo quadruplicou. Depois Costa Rica está em segundo lugar com 279,80. Porto Rico está em terceiro lugar com 274,30. Trinidad e Tobago está em quarto com 268. Alemanha está em quinto com 156,60. Com 256,60. Alemanha. Haiti também já duplicou, está em sexto com 243,20. Cuba está em sétimo com 240%. Canadá está em oitavo com 235,50%. México está em nono com 212 pontos. Para nós é uma grande satisfação ver o México aí, porque o México é o que tem a meta mais alta de todos os países. E vejam, está em nono, já duplicou a sua meta. A Argentina quase a duplica, está em décimo com 196,67. Estados Unidos está em 11º com 187,14. República Dominicana está em 12º com 184,83. Holanda está em 13º com 162%. África, 14º com 161,43. Mas vocês já veem que todos esses países conquistaram a sua meta, a superaram. Venezuela está em 15º com 148,50, mas está muito bom, pelo menos já conquistou sua meta. E já vamos a caminho para subir. Esperamos que Deus abençoe aí esse país. Bom, Colômbia está em 16º com 142,40, está boníssimo, muito bom. Parabéns à Colômbia, graças a Deus, porque esse é o mesmo país que tem a meta mais alta. É um dos países que tem a meta mais alta. Guatemala, 17 com 141,31. Suécia, 18º com 128,90. Brasil, 19º com 124,33. Equador, em 20º com 124%. Uruguai está em 21º com 118%. Aruba,
22º com 116,20. Bolívia, 23º com 115,18. Espanha, 24º com 113,12. Reino Unido, 25º com 110%. Bélgica, 26º com 110%. Vê que todos esses países já superaram a sua meta. E Nicarágua também chegou à meta e a superou. Está em 27º com 106,96. Chile também superou sua meta em 28º com 106,84. Portugal é um grupo novo que faz apenas umas 2 ou 3 semanas. Este grupo de Portugal que ligou para nós, que também queriam estar na meta. E eles já superaram a sua meta também, com 106. Esse é o 29º, El Salvador em 30º com 105,21. Itália em 31º com 100%. Todos esses países, ao menos 31 países, já superaram a sua meta. 1 a quadruplicou e 8 a duplicaram. Belize está em 32º com 83. Panamá, 33º com 78,56. Peru, em 34º com 74,51. Mas ainda nos resta uma semana. E o Peru é os dos que sempre tem qualificado. Assim que ainda resta uma semana ao Peru. Honduras, 35º com 59,32. Paraguai, 36º com 54,46. E como eu sempre digo a vocês, para mim, o regozijo é ver que todos os países de toda a América Latina, todos, estão identificados com esta grande carpa catedral. E agora, muito mais. Sabemos tudo o que os profetas falaram sobre essa carpa. Já essas não são palavras vãs. Então, muito menos foi ideia do irmão Branham. Foi o anjo do Senhor que mostrou a ele. Vocês veem que na primeira citação do livro de citações, o irmão Branham nos fala de que em uma manhã, eu acredito que foi de março do ano de 1945, não tem por aí a citação? O livro de citas? A primeira citação, ele disse ali, na primeira cita, sim, na primeira página do livro de citas. Foi em março de 1945. Aí ele nos disse que teve essa visão quando viu aquela capa, que viu aquela cortina muito formosa. E o Senhor disse, move ela. E ali tinha uma montanha de pão. E outra coisa bonita que foi revelada a ele ali, é que ele falou que vinham pessoas de todos os países, de todos os lugares, para procurar alimento naquele lugar. E isso nos representa a nós o que aconteceu com José, quando em todos os lugares, até em Canaã, que era uma terra tão prodigiosa, teve fome. Até em Canaã teve escassez, que tiveram que ir até o Egito, que era o único lugar onde tinha pão e estava sob a direção de José. Isso é um grande ensinamento que Deus está nos dando hoje, porque aqui irmão Branham fala que vinham de todas as partes. No final da visão, ele colocou ali no final, muito bem, era para que saibamos que estamos identificados com essa capa. E depois Deus deu outras, onde ele viu detalhes, onde ele viu oração pelos doentes, onde ele viu todas estas coisas que ele nos conta em outras visões que teve, de forma que não era algo
digamos que vinha da mente de uma pessoa, mas que vinha diretamente do trono de Deus. Essa carpa estava no programa divino, assim como o tabernáculo que Deus revelou a Moisés que construísse, estava no programa divino. É uma palavra bem bonita que Deus disse a Moisés quando disse: me construirás um tabernáculo para eu morar no meio do povo. Assim que aí estava no meio do povo o templo de Salomão, quando a coluna de fogo desceu e entrou ao lugar santíssimo, e ali estavam os 2 querubins de oliveira, as 2 oliveiras forrados de ouro, folheados a ouro. Isso tudo que vocês veem no lugar santíssimo, isso tudo, quando ele reflete aqui, são pessoas. São pessoas. Quando vocês veem as 7 lâmpadas da presença de Deus, são 7 mensageiros. Mas depois desses 7 mensageiros, vocês encontram as 2 oliveiras. E aí estava sob estas asas poderosas. Estamos hoje sob esta proteção, levado pelos ombros do Senhor. Que coisa tão grande foi dada hoje para nós, em simplicidade. Mas que maravilha! E ele nos tem falado em outra mensagem também. Bom, não vamos tomar tempo dele, do ungido de Deus. O que queremos é que ele saiba que aqui em Bogotá estamos este grupo que o amam. Vamos nos colocar de pé para que ele nos veja e que estamos felizes, e enviamos a ele uma saudação, rapaz, que sabe que vamos colocar, e que ele saiba que estamos contentes, felizes com essa palavra, e que Deus o abençoe grande e poderosamente. Bom, Deus nos ajude a sermos prudentes, porque Ele falou que fôssemos prudentes. Você e eu, pois, temos que ser como a Maria, quando o anjo lhe disse que em teu ventre, ali diz que nasceria esse filho, ou seja, disse, seria Maria a Jesus. E disse que ela guardou isso no seu coração, nem a José ela falou, senão que ela foi onde a sua parente, porque disse: a tua parenta, que é Elizabeth, já está com 6 meses. Com quem? Com o precursor. Com o precursor. E ela foi lá correndo e não falou, diz que ela guardou esse segredo, os seus pais não sabiam. E a ideia de todos era que iriam apedrejar Maria, porque não entendiam o que tinha acontecido com ela. E então se foi, o primeiro que tinha que jogar pedra era quem? José. E depois o seu pai. E quando o anjo apareceu a José e falou: José, ele falou: não, eu não quero fazer isso, eu prefiro desaparecer. E se foi do lugar. Mas o anjo apareceu e disse: José, não tema em receber a Maria, porque o que está nela é do Espírito. E nascerá essa criança e colocarás por nome Jesus. Então, vejam, cada nome tem a ver com o que a pessoa vai fazer, com o trabalho, com o ministério, com o seu trabalho que ele vai ter que fazer. O nome de reclamação também tem a ver com isso, porque o Senhor, em sua segunda vinda, tem um novo nome. Mas nós, então, vamos guardar isso no nosso coração. Vamos deixar imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor José Benjamin Pérez, de Porto Rico.